Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Muito bem. Meus irmãos, semana passada nós pregamos sobre o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: acolhei ou recebei com humildade a palavra que está sendo plantada ou semeada em vós, pois ela é poderosa para salvar o quê? A nossa alma, ok? Então recebei com humildade, recebei com humildade a palavra semeada em vós, pois ela é poderosa para salvar a nossa alma. Veja que a humanidade chegou nesse estado por causa da palavra do diabo. Amém? Amém. E só tem uma palavra que é mais poderosa que a palavra do diabo, que é a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que eu gosto de, não apenas, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas gostam aqui no Brasil de reclamar, porque o Brasil é assim, o Brasil é assado. A gente tem que ver qual é o problema do Brasil, onde é a raiz do problema, e ir lá e resolver, porque ficar no bar com os amigos, bebendo uma cerveja e falando de política, não vai resolver. Concorda comigo, sim ou não? Sim. Qual é o problema do Brasil? A corrupção. Tem que se fazer algo muito drástico contra a corrupção. Enquanto não estancar esse problema, o Brasil não vai para frente. Amém? O Brasil já nasceu de uma forma bem corrupta, né? Eu estou aqui para pregar o evangelho, eu sei, mas só para exemplificar, porque de acordo com o Tratado de Tordesilhas era para a gente ser pequenininho, mas a gente foi com entradas e bandeiras e tomamos posse, não foi? De várias terras que eram dos espanhóis. Então a gente já nasceu metendo a mão na terra dos outros e por aí foi, aí já foi, isso aí já está no nosso instinto, né? Então só tem uma maneira do Brasil ir para frente. Qual é o problema? Corrupção. Temos que resolver esse problema. Amém? Mas eu não sou político, nem quero me ver com política, que os políticos resolvam. Mas enquanto não for resolvido esse problema, o Brasil não vai para frente. Só vão ficar reclamando no barzinho, bebendo cerveja, depois cantam um sambinha e vão para casa ver televisão. Não vai para frente. Enquanto não estancar o problema. E o problema muito pior do que a corrupção do Brasil é a corrupção espiritual que nós nos encontramos. A corrupção dentro da igreja, que está aí nos noticiários, que você pode ver todo tipo de troço que não presta, pedofilia, corrupção, engano, manipulação, e, enfim, como disse um pastor há muito tempo atrás, o problema não é a igreja estar no mundo, o problema é o mundo estar dentro da igreja, e o mundo hoje está dentro da igreja, o espírito do mundo está dentro da igreja dominando, controlando. Muito bem, eu sei que a igreja de uma forma geral, a igreja de Jesus, ou o que é chamado de igreja, está muito mal das pernas, e por isso eu decidi abrir esse trabalho, e vim aqui com a minha família para o Brasil, faz 1 ano e 7 meses, agora 1 ano e 8 meses, e temos buscado no Senhor, temos orado, temos pedido a Deus para ter misericórdia e compaixão da gente, e nos dar direção, porque se for para mim começar mais um ministério que vai envergonhar o nome de Jesus mais uma vez, prefiro não fazer nada, amém? Se for para criar um ministério, para iniciar um ministério que vai
trazer mais vergonha, mais vexame para o nome de Jesus, é preferível... filho, por favor, compartilha aqui no meu coisa. É preferível eu não fazer absolutamente nada. Agora, veja como nós chegamos a essa situação de corrupção dentro da igreja, tá? Primeiro, começou a corrupção em um anjo, um querubim muito abençoado, muito iluminado. O nome dele era... Qual o nome dele? Qual o nome dele? Pensei que você ia falar Lula. Não, Lúcifer, né? Lúcifer. E ele um dia, lá em Isaías 14 diz, ele disse assim: eu vou ser semelhante a Deus. A mentalidade dele é essa: serei semelhante ao Altíssimo. Está lá escrito. Lúcifer pensou assim. Serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Vou elevar o meu trono, obrigado, filho, acima das estrelas. Vou colocar o meu trono acima das nuvens, na mais alta montanha. Eu quero ficar lá no alto. Eu não quero ser igual aos outros anjos, eu quero ser igual a Deus. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Quando Deus viu aquilo ali, o lançou por terra. Por isso que Jesus disse: eu vi Satanás caindo como o quê? Relâmpago, e vos dou autoridade para pisar na serpente e no escorpião. Está escrito isso no Evangelho de Lucas. Então, eu vi Satanás caindo. Então, Satanás caiu, Lúcifer caiu, virou Satanás. Os anjos que o acompanharam viraram os demônios. Muito bem. Então, nós temos aí os demônios aqui, a queda, a primeira queda que teve. Mas Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem, da costela do homem, Deus formou a sua esposa, a sua mulher, Eva, e a Bíblia diz que Deus orientou-os: não come tudo, menos aquela árvore ali. Mas chegou a serpente para Eva e disse assim: olha, se você comer dessa árvore, serás semelhante ao Altíssimo. Serás semelhante ao Altíssimo. Serás como Deus, conhecedora do bem e do mal. Olha só, o que o diabo fez? Ele pegou a mente dele, ele pegou o pensamento dele. Serás semelhante ao Altíssimo, serás como Deus. Essa era a mentalidade para ele. Ele quer ser adorado. Então ele pegou a mentalidade dele e colocou em Eva. Ele semeou em Eva: serás semelhante ao Altíssimo. Até aquele ponto ali, tudo que Adão fazia era para fazer a vontade de Deus. Até aquele momento ali, tudo que eles faziam era para agradar a Deus. Aí Deus falava assim: você vai dar o nome para os animais. Aí Adão dava o nome. Então Deus falava e ele obedecia. Tudo que ele fazia glorificava a Deus. Tudo que ele fazia tinha um propósito: fazer a vontade de Deus. Amém? Essa era a mentalidade de Adão até aquele momento. Mas quando Eva aceitou a mente do diabo, aquele pensamento do diabo, de querer ser igual a Deus, de querer ser como Deus, então ali entrou o pecado do orgulho, da soberba, do egoísmo, de querer se agradar, de pensar que é o centro do mundo, de pensar que é superior aos outros, de pensar que é como Deus. Essa mentalidade foi semeada em Eva e ela aceitou aquela semente. Porque nós fomos formados, veja, meus irmãos, nós fomos formados do pó da terra. Amém?
A nossa vida é o resultado do que nós plantamos em nós mesmos. O diabo já plantou o mal, mas se nós plantarmos Jesus em nós, se nós plantarmos o Evangelho em nós, aquela semente de Jesus destrói as obras do diabo. Amém? Destrói as obras do diabo. Nós somos solo, nós somos formados do pó da terra, nós somos terra, nós somos solo, amém? Nós somos formados do pó. A nossa vida, esse mundo é o caos que é por causa da semente do mal. Por isso que Deus disse, quando eles aceitaram, eles pecaram, quando eles comeram do fruto, eles disseram assim, Deus disse assim, produza a terra o quê? Espinhos. Cada um de nós é uma terra, é uma porção de terra, cada um de nós. E nós produzimos espinhos. Quantos aqui, vocês já tiveram namorados que te traíram? Quantos aqui não tiveram amigos que te traíram? Parentes que te abandonaram? Quantos aqui que estão me ouvindo, estão me assistindo, quantos aqui vocês não já sofreram decepções terríveis na vida, enganos, traições, pessoas te passaram para trás? Sabe o que é isso? Produza a terra o quê? Espinhos. Produza a terra espinhos. Você veja, pelo primeiro homem que foi formado, foi nascido, melhor dizendo, o primeiro homem que nasceu, porque Adão e Eva foram formados, mas o primeiro que nasceu do ventre, né, de uma mulher foi Caim. Meu Deus, Caim matou o próprio irmão. Caim tinha uma atitude orgulhosa, soberba. Caim era como é que se fala? Vingativo, invejoso. Veja como que era Caim. Ele disse para o seu irmão, vamos ao campo. A Bíblia diz que levantou-se. Por favor, repita comigo. Levantou-se Caim contra Abel, o seu irmão. Se levantou. Hoje em dia o que eu mais recebo na vida são pedidos de oração. Por favor, ore porque na minha família tem um problema. Meus filhos estão brigando. Meu marido está brigando comigo. Meu pai está brigando com a minha mãe. É um primo, é um tio contra outro tio. Que é isso? O que é isso, meu irmão? Levantou-se Caim contra o seu irmão. É a terra produzindo o quê? Espinhos. É a terra produzindo guerra. É a terra produzindo violência, homicídio, estupro, abuso, pedofilia, tráfico de drogas, corrupção. É a terra. É a hipocrisia, é a maldade. Amém? Isso aí chama trevas, são as trevas, os espinhos, as traições, as maldades. Meus irmãos, a gente está aqui agora dentro da igreja, mas quando nós assistimos, por exemplo, o RJTV, não é? Essa semana eu estava assistindo, um matou o outro, aqui agora em Itaguaí, acho que foi Itaguaí, um homem teve um surto de ciúme e tacou fogo na própria esposa que estava grávida, jogou gasolina nela, tacou fogo nela, e pior que ele se queimou também, né? Ele se queimou todo, e a esposa dele não morreu, mas estava em estado grave, aqui em Itaguaí, 20 minutos daqui. Meu Deus, uma mulher grávida, grávida dele, da esposa dele, foi e jogou. Isso aí é o que nós assistimos.
não é isso? E o RJTV lá da China, e o RJTV lá da Índia, e o RJTV lá não sei aonde, né? E o que não aparece no noticiário, porque não tem tempo. Eu já vi que no noticiário, quando eles passam esses negócios, eles falam rápido, porque é muita coisa para falar, né? Então lá em Itaguaí, isso aqui. Agora, também aconteceu lá em Duque de Caxias, e também aconteceu não sei mais aonde. Isso é só o RJTV, fora o SPTV, Minas Gerais TV, Bahia TV, outro lugar TV. Amém? E eles só botam aqueles que chegam até eles. E as pessoas que somem. No Brasil tem um montão de gente desaparecida. Sim ou não? Um montão de gente desaparecida. Meus irmãos, na Índia, olha que nível de maldade nós chegamos. Na Índia, um rapaz foi fazer uma operação de vesícula, coisa pequena e tal. Aí tudo bem, fez a operação, tá tudo certo. Depois de algum tempo, 1 ano, 2 anos, ele começou a passar mal. E aí ele foi no médico, o médico veio fazer um ultrassom. Aí ele falou assim para ele: por que você tirou um rim teu? Ele falou: nunca tirei rim não, nunca fiz nenhuma cirurgia. A única cirurgia que eu fiz foi de vesícula. Não, tá faltando um rim teu. Aqui, mostrou lá no ultrassom. Não, tinha um. Antes o pessoal roubava celular, agora eles roubam rim, meu irmão. Porque tem gente que compra no mercado. Sabe qual é o preço na época que foi dado? $20 mil para um rim. Então, se você tiver meio endividado, já sabe, né? 20 mil, multiplica por 3, porque, né? Dá uns 70 mil reais. Dá para vender o rim. Eles compram. Olha só que coisa, que ponto que nós chegamos. Porque os ricos têm sempre algum familiar que eles não querem que morra, aquele familiar, e está comendo rim, e a filha é muito grande, eles compram no mercado negro. Os milionários fazem isso. Então veja, meu irmão, veja a que ponto nós chegamos. Amém? Veja a que ponto nós chegamos. Entenda uma coisa: Deus é bom, e tudo que Ele fez na criação foi bom, não é? Deus, Ele conhece, Ele é conhecedor do bem e do mal, mas Ele não faz mal, Ele só faz o que é bom. Amém? Porque Ele é perfeito. Quem é perfeito só faz o que é bom. Quem é perfeito só tem qualidade. Eu e você, nós já viemos da árvore do bem e do mal. Então nós passamos a ser conhecedor do bem e do mal. Veja, Deus conhece o bem e o mal, mas Ele só faz o bem. Eu e você conhecemos o bem e o mal, e nós fazemos os dois. Todos, é como dizem, né? Todos nós temos qualidades e defeitos, mas nós não éramos assim. Nós fomos criados à imagem e o quê? Semelhança de Deus. Adão, ele era todo bom, só tinha bom nele. Em Eva também só tinha o bem. Amém? Eles eram perfeitos. Lúcifer era perfeito. Lá em, como é que fala? Ezequiel 28 fala sobre Lúcifer: perfeito eras no dia que foste criado. Tu eras o sinete tu eras o sino, o pequeno sino, né? Sinete da perfeição de Deus, até que se achou iniquidade em ti. Amém? Até que se achou pecado nele. Então, foi isso que aconteceu com a gente. Aí, às vezes, a gente fala assim: eu conheço alguém que é insuportável, alguém na minha família é uma ovelha negra da minha família. Aquelas pessoas que são insuportáveis, na verdade, elas simplesmente, os defeitos dela são mais o quê? Visíveis do que o das outras pessoas. Mas, na verdade, até aquela que está criticando tem muito defeito. Foi por isso que Jesus falou: hipócrita, porque tiras o quê? A farpa do olho do teu irmão, enquanto tens uma trave no teu olho. Tira primeiro o quê? A trave do teu olho, que aí poderás ver claramente e poderás ajudar o teu irmão. Então, o que aconteceu com a gente é que hoje todos nós pecamos, deixamos de ser o quê? Perfeitos.
deixamos de ser, como é que se fala? Deixamos de ser como na imagem e semelhança de Deus. Muito bem, essa é a raiz de todo sofrimento, essa é a raiz de todo sofrimento. Como eu disse, é um irmão se levantando contra outro. Agora, veja que a palavra é levantar, se levantou contra o seu irmão. Caim se levantou contra o seu irmão. Em Mateus, capítulo 24, Jesus fala sobre os últimos dias, os últimos tempos, os sinais do fim dos tempos. Os sinais dos fins e do fim dos tempos, né? Os últimos dias. Mateus 24. E disse Jesus: e se levantará o quê? Nação contra nação, e reino contra reino. Tem gente ainda que diz assim: eu acredito que um dia ainda vou ser muito feliz nessa terra. Eu não sei o que essa pessoa tem na cabeça. Amém? Não sei. Eu estou falando de cristão que fala isso. Eu acho que não lê a Bíblia ou não crê na Bíblia. Muito provavelmente não crê. Porque os últimos dias, meus queridos irmãos, Paulo disse para Timóteo: lembra que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amém? Ingratos aos pais, traidores, amantes do dinheiro, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, soberbos, atrevidos. Não é isso que nós estamos vendo aí? Não é isso, meus irmãos? Veja, quando você olha para Caim, ele era tudo isso aí, mas ele era só um, meu irmão. Quando ele se levantou contra o outro, não foi com caça F-22, F-35, não foi com porta-aviões, não foi com arma nuclear, não foi com míssil Tomahawk. Ele se levantou provavelmente com uma pedra, né? Não é verdade? Pegou a pedra, ele levantou e bateu na cabeça do irmão e matou o irmão. Era um irmão dando uma pedrada no outro irmão, e já foi algo horrível. Agora, nesses últimos dias, o que vai acontecer será o quê? Não é um irmão com a Caim contra Abel, não, meu irmão. Será a OTAN contra a China, será os Estados Unidos contra a Rússia e os aliados árabes. Amém? Essa terra vai pegar fogo, não haverá raiz nem ramo. Aonde é que você vai morar? Lembra essa música? Essa terra vai pegar fogo, aonde é que você vai morar? Não haverá raiz nem ramo, não vai sobrar nada. Amém? Pedro disse que será tudo consumido pelo fogo da ira do Senhor. Tudo será consumido. Interessante que Pedro falou isso há 2000 anos atrás, e hoje em dia os cientistas com os telescópios que desenvolveram ultimamente já vê que tem uma grande galáxia que está vindo em direção à nossa galáxia, e nós já conseguimos em alguns dias, em determinados lugares da Terra, tem um certo horário, se o céu estiver bem claro, nós vemos uma estrelinha assim, mas aquilo não é uma estrela não, aquilo ali é uma galáxia que está vindo contra a nossa galáxia. A Via Láctea é a nossa galáxia, e essa outra galáxia é a galáxia de Andrômeda. Depois você coloca lá no Google lá, Andrômeda, aí você vai ver. Imagina, um carro bate com o outro, já sabe o que acontece, né? Quando bate uma colisão de carros. Imagina uma colisão de galáxia, com estrelas, com sol, com tudo. Ou seja, não vai ficar bom um negócio. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Isso é muito sério, sim ou não? Isso é muito sério. Há 2000 anos atrás não existia telescópio, para eles aquilo tudo é estrela e tal e pau. Pedro já estava falando isso. Está tudo se cumprindo. Está tudo o quê? Se cumprindo, meu irmão.
Jesus falou em Mateus 24 está se cumprindo. Tudo. Os muitos falsos profetas, muitos enganarão a muitos. Amém? Está tudo se cumprindo. Portanto, eu vejo as pessoas hoje em dia preocupadas com o futuro, o sucesso, os sonhos, não sei mais o que, não sei o que lá, em viagem, que também está escrito em Mateus 24 e Lucas 17, que é a mesma coisa. Mateus 24 e Lucas 17 é a mesma coisa, é bem parecido, né? Jesus falou que os últimos dias serão como os dias de Noé. A gente volta lá para o Gênesis de novo, amém? Que a inclinação do homem se tornou mal, toda a inclinação dele era mal, e Deus cansou, seus anos serão apenas 120 anos. Os últimos dias, Jesus comparou com os dias de Ló. Como que era Ló? Como que era a época de Ló? Sodoma e Gomorra, promiscuidade, imoralidade sexual. Não é isso que está acontecendo aí? Sim ou não? Concordam comigo? Está tudo se cumprindo. Jesus disse que nos últimos dias serão assim. Os homens só vão pensar nisso, casar, dar-se em casamento, comer e beber, ou seja, festas, se regalar, né? Prazeres da carne, casamento, comprar, vender e edificar. São os 7 pontos que Jesus mencionou dos últimos dias, como que serão as pessoas: comprar, vender, casar, dar-se em casamento, comer, beber e o outro eu esqueci. Qual é? Comer, beber, sim, lembrei. Comer, beber, casar, dar-se em casamento, comprar, vender e edificar, construir. Você veja, né? Como que as construções são hoje em dia, né? Quando eu saí do Brasil, em 93, a gente nem sabia o que era Dubai. A gente não sabia o que era Dubai. Quando um amigo meu me falou sobre Dubai, no ano de 1999, quando eu estava na Tanzânia, um amigo meu me falou sobre Dubai. Eu falei: o que é Dubai? Aí eu falei: não, é uma cidade aí e tal, que lá não paga imposto, está crescendo muito a cidade. Hoje em dia todo mundo conhece Dubai, veja lá como que é Dubai. Imagina como aquilo cresceu rápido. Estão crescendo, estão edificando, amém? Está tudo já pronto, tudo está pronto para a vinda, o retorno do Messias. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Está tudo pronto, falsos profetas. Na igreja de Jesus, não é para a gente pregar sobre autoajuda. Na igreja de Jesus, não é para a gente pregar sobre, como é que se fala? Sobre conquista, tomar posse da terra prometida, terra que emana leite e mel, prosperidade. Na igreja de Jesus, é para a gente pregar o Evangelho, amém? E o que é o Evangelho? O Evangelho, para você entender o Evangelho, primeiro, que é boa notícia, tem que entender a má notícia. A má notícia é que o pecado entrou em todos nós, amém? Antes conhecíamos apenas o que era bom, que é o bem. Hoje nós somos conhecedores do que? Do bem e do mal, e nós fazemos o bem e o mal também, amém? Todos nós fazemos o bem e o mal, todos nós, amém? Essa é a má notícia, essa é a má notícia. O pecado entrou, e como disse Paulo, quando entrou o pecado, entrou também a morte. Entrou o pecado, entrou a morte, de modo que a morte entrou em todos nós, porque todos nós, o que? Pecamos.
Todo ser humano pecou. Então a morte, nós estamos em morte espiritual. Lembre-se disso. As pessoas pensam, o maior engano das pessoas é pensar assim: eu estou viva, eu estou vivinha da Silva. Os seus órgãos estão, os rins, se não roubaram ainda o rim, né? Se tem ainda os dois, né? Se tem só um rim está funcionando, coração tá batendo, o pulmão tá lá respirando, tá? Tudo bem. Mas espiritualmente há em nós um vazio que nós chamamos de um montão de coisa. Chamamos de tédio, chamamos de depressão, chamamos de angústia, a Bíblia chama isso de morte espiritual. Amém? A nossa alma está morta, pois assim disse Deus para Adão: toda alma que pecar, certamente morrerá. E já que toda alma peca, porque nós somos filhos de Adão e Eva, eles passaram isso para todos nós, como toda alma peca, toda alma está morta. Amém? A nossa alma, o ser humano é impressionante. Fisicamente estamos de pé, espiritualmente estamos caídos. Estamos o quê? Caídos. É por isso que eu li para vocês semana passada. O quê? Que acolhei com humildade a palavra plantada em vós, porque ela é poderosa para salvar o quê? A vossa alma. Ela tem poder para te ressuscitar. Quando Jesus, nosso Senhor, aí vem a boa notícia. É isso que nós temos que pregar. A má notícia. Qual é a má notícia? Qual é a má notícia? O pecado, o quê? Entrou em todos nós. Nós merecemos a cruz. Eu, você, o nosso lugar é ali. Ali que a gente tinha que estar. Ali é o nosso lugar. Meu, seu, todos nós merecemos a cruz. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus amou ao mundo. Deus amou esse mundo que virou as costas para Ele, essa humanidade que virou as costas para Ele. Deus amou ao mundo de tal forma que enviou o Filho dele, para que todo aquele que nele crê, não o que? Pereça, mas o que mais? Tenha vida eterna. E não apenas isso, ainda está escrito assim no mesmo Evangelho de João: todo aquele que recebe Jesus, a eles é dado o poder de serem feitos, amém? Filho de Deus. Filho de Deus. Os nossos pais semearam na nossa terra, no nosso ser, a semente de Adão e Eva. Os nossos avós semearam nos nossos pais a semente de Adão e Eva, amém? Que trouxe a morte, que trouxe a separação de Deus. Mas Jesus, Ele é a semente de Deus em nós, amém? E quando Jesus vem na minha vida, entra na minha alma, amém? Quando Jesus entra na minha alma, ele penetra no meu ser como um pequeno grão de mostarda, amém? Que o homem, que é Deus, semeou na sua terra, que somos nós. O grão de mostarda é Jesus. E quando Jesus entra em mim, se o meu solo, meu coração for humilde e for bom, aí, meu amigo, o que vai acontecer? Ele vai destruir a semente do diabo, ele vai destruir as obras do diabo. Quem estiver entendendo, diga amém. Ele destrói as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. A obra do diabo foi o quê? Semear a mente dele na humanidade, amém? Semear o mal em nós, sermos egoístas. Antes a gente não era egoísta, antes nosso coração era voltado para Deus.
mas nós nos tornamos, nós pegamos nosso coração e somos, hoje em dia, deuses de nós mesmos. Amém? Não temos a mínima preocupação de agradar a Deus. Não temos essa preocupação. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu chego aqui e falo para vocês, nós temos agora 3.400 seguidores na nossa página em inglês no mundo todo. E as pessoas estão se convertendo lá, estão mandando e-mails maravilhosos para mim, para minha esposa e para meu filho. Amém? O que pode acontecer é que, se nós fizermos uma base forte aqui no Rio de Janeiro, formar uma igreja forte e formar discípulos, o que pode acontecer daqui a 5 anos, 10 anos, essas 3.000 pessoas podem se transformar em milhões de pessoas, e nós podemos enviar missionários para todo mundo, e encher estádios, e assim o nosso Deus será o quê? Glorificado. Para o ser humano normal, natural, isso aí não significa nada. Amém? Isso é a mesma coisa falar, uma canoa afundou lá no rio Nilo, lá no Egito, e eu com isso, amém? Nós temos uma oportunidade de glorificar a Deus e ganhar almas no mundo todo. Nós aqui, nós temos essa oportunidade. Eu falo isso para uma pessoa natural, amém? Mesmo você chega para mim e fala aí, ontem eu assisti a partida de futebol, Cazaquistão contra Jordânia, foi 0-0, e eu com isso, o ser humano não está nem aí para Deus, o ser humano não está nem aí para Deus. Quem estiver entendendo, diga amém. Digo mais uma vez, o ser humano não está nem aí para Deus. O ser humano, ele só pensa em si mesmo. É por isso que Jesus muda. É por isso, agora entendemos. Por que Jesus consegue nos converter, nos mudar? Porque quando eu recebo Jesus na minha vida, quando Jesus penetra no meu ser, assim como a mente de Lúcifer penetrou em Adão e Eva e passou para toda a humanidade, amém? Amém? Amém. Assim também, quando eu absorvo Jesus na minha vida, a mente de Jesus também penetra no meu ser, amém? E qual é a mente de Jesus? Pai nosso que estás no céu, o que mais? Santificado seja o teu nome. O teu nome. Lembra lá, os descendentes de Adão e Eva, o que eles fizeram? Vão fazer uma torre bem alta, não é isso? Acima das nuvens de Deus. Façamos um nome para nós mesmos. Nós não nos preocupamos na nossa natureza pecaminosa, no nosso instinto, não nos preocupamos com o nome de Deus, nós nos preocupamos com o nome de quem? De nós mesmos, amém? A gente quer que o nosso nome apareça, mas aí vem Jesus e faz o quê? E nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus, que mais? Santificado seja o teu nome, que mais? Venha a nós o teu reino, e seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu, amém? Porque a terra se perdeu, o céu está numa direção, a terra está em outra, mas que seja feita a tua vontade. Jesus disse no Evangelho de João: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou, amém? Imagina, toda vez que Jesus fazia a vontade do Pai, aquilo ali era a comida dele, era o alimento dele, era o sustento de Jesus, é o que o sustentava, amém? O alimento, a vitamina de Jesus era fazer o quê? A vontade
do Pai. Mais uma vez Jesus disse no final do ministério dele na terra, um dia antes de ser crucificado: Pai, se possível, né, afasta de mim, passa de mim o quê? Esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas o quê? A tua vontade. Amém? Aliás, o Roberto Carlos não tinha uma música assim? Afasta de mim esse cálice, Pai. Não tinha algo assim? Afaste de mim. Tinha não é Roberto Carlos? João Gilberto? Era algum cantor. É alguém mais controverso, né? Ah, é, né? Tinha um sentido essa letra. Ah, eu não sabia. Não era Roberto Carlos. Não era Roberto Carlos, não. Bom, alguém cantou essa música. Sim. Não fui eu. Eu canto muito mal. Senão ninguém tinha comprado o meu disco, o LP. Ah, não sabia, não. Mas a frase em si vem da Bíblia, né? Vem do Evangelho. Afasta de mim esse cálice, Pai. Mas, o que aconteceu? Jesus fez a vontade do Pai. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Ele disse: eu vou para Jerusalém, eu vou morrer. Alguém falou para ele: não vai, arreda Satanás. Amém? Ele falou assim: eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém tira as ovelhas de mim, não. Eu entrego as minhas ovelhas, eu entrego a minha vida. Amém? Há muito debate o que é a separação. Pai, afasta de mim esse cálice, seria no caso a separação, né? Pela primeira vez o pai e o filho estariam separados. Bom, mas de qualquer forma, a mente de Cristo é fazer a vontade de quem? De Deus, fazer a vontade do Pai. Esse é o evangelho que tem que ser pregado. Semear nas pessoas a mente de Cristo. Amém? Semear nas pessoas a mente de Jesus. Semear o evangelho que vai destruir a má notícia. A boa notícia que destrói o quê? A má notícia. A boa notícia de que nós deveríamos estar na cruz, mas Jesus veio, tomou o nosso lugar. Amém? Como disse, se eu não me engano, foi Pedro mesmo que disse na epístola dele: o justo morreu pelo injusto. Amém? Um justo morreu por todos os injustos. Por um homem entrou o pecado, mas por um justo o pecado foi tirado de nós. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. De modo que esse é o evangelho que tem que ser pregado. É o único evangelho que está na Bíblia. Amém? É o único evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o quê? O evangelho. Só tem esse. O evangelho é a cruz. O evangelho é o Cordeiro de Deus foi imolado em nosso lugar. Amém? Esse é o evangelho. Não é nada de tomar posse de terra que mana leite e mel. Não é nada disso. Não. O evangelho, meu irmão, não tem nada de conquista terrena, mas de resolver o problema maior do ser humano. O problema maior do ser humano não é no trabalho, não é na casa, não é na escola, não é na justiça, não é no banco, não é em qualquer lugar. Nem é o maior problema do homem, nem sequer no corpo dele, nos órgãos. O maior problema do ser humano é a alma caída, vazia, em trevas, deprimida, sem paz, sem alegria. Amém? E é assim, e sempre foi assim, desde que Adão e Eva comeram o fruto, eles caíram, se afastaram de Deus. Quando eles ouviram a voz de Deus andando no jardim, eles se esconderam. Amém? É por isso que o falso evangelho atrai muita gente, porque não tem a voz de Deus ali, tem a voz do homem. Você vai conquistar, você vai tomar posse, você vai ser rico, tudo que o homem quer. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Amém?
Amém? Então isso aí, como é que se fala? Atrai você está dando para o ser humano natural, carnal, pecaminoso, o que eles querem. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e o que mais? Soberba da vida. Mas João disse que essas três coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Amém? E quando nós pregamos o Evangelho, muita gente se esconde atrás da árvore também. Amém? Amém? Amém. Quando você prega o Evangelho, tem gente que até olha para o lado, finge que não está acontecendo, não está. É a pessoa tentando se esconder atrás da árvore. Olha, preste atenção. Se um pregador prega o Evangelho e tiver um montão de árvore ali e pregar mesmo o Evangelho, você vai ver um montão de gente se escondendo atrás da árvore. E veja bem como que se forma uma igreja. Eu preguei sobre isso ontem. Jesus disse, deixa eu abrir aqui rapidinho, só um minutinho. João 8, só um minutinho, tá? João 8, 47. Olha só o que Jesus disse. João 8, 47. Olha só, semana passada eu li para vocês Tiago 1, 21. Hoje eu leio para vocês João 8, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Amém. 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 Quem é de Deus, ouve o quê? As palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quando eu li isso aqui, eu digo para vocês, estou aqui no Brasil 1 ano e 7 meses, buscando, lendo a palavra, estou pregando já, amém? Estou pregando aqui aos domingos, prego pela internet, mas estudo muito, minha mãe sabe, porque eu e minha mãe a gente acorda mais cedo lá em casa e já estou lá, eu na cozinha, lendo a Bíblia e tal, de manhã cedinho, porque eu preciso de buscar, amém? Para mim não apenas pregar um evangelho, ou pegar um evangelho falso, ou destruir, eu quero pegar o que é certo. Só o evangelho puro e simples salva o pecador. E eu tô aprendendo muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi essa semana é isso. Às vezes, eu, meu filho e outros pregadores do evangelho, a gente quer forçar a pessoa a ouvir a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus tem poder para destruir a semente do diabo, mas Jesus falou que quando a semente, boa semente, cai no solo rochoso, não pode fazer muita coisa não. O problema não é a semente do diabo, porque a semente do diabo pode ser destruída. O problema é a dureza do coração da pessoa. Aí, meu amigo, amém? Aí você vê o que acontece na Bíblia quando havia povo lá com dureza de coração. Esse povo é um povo de coração duro, de dura cerviz. Tu vê a dureza de coração. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Eu confesso para vocês uma coisa. Eu confesso para vocês que eu ainda tenho muito que aprender. E todo dia bom que eu tenho aprendido, eu compartilho. Amém? Eu escrevo aquelas mensagenzinhas, eu escrevo alguma coisa, eu faço uma live e eu vou compartilhando. Estou compartilhando aqui mais de 1 ano já. Amém? E essa semana eu aprendi. Tem gente que não vai ouvir. Por que não vai ouvir a palavra de Deus? Por que não? Porque não é de Deus.
Antes de vocês chegarem aqui, eu estava aqui pensando, não falei nem com a minha família isso, mas eu estava pensando, quantas vezes eu tento forçar a pessoa a aceitar, a entender o Evangelho, a absorver a palavra de Deus, e insisto, e, meu amigo, se eu sou semeador, o meu trabalho é fazer o que Paulo falou. Um semeia, o outro rega, mas é Deus que dá o quê? O crescimento. Deus falou para os coríntios. O nosso trabalho é o quê? Semear. Depois o quê? Regar, quer dizer, a gente prega o Evangelho, depois a gente ensina a palavra e vai cuidando daquela pessoa e vai orientando ela. Mais nada. Porque a pessoa que tem um solo rochoso, Deus nos deu o Evangelho, mas Ele não nos deu uma marreta para bater na rocha, para a rocha virar areia. Deus não nos deu é britadeira que dá o nome? Uma britadeira, para quebrar, né? Para alguma coisa, Deus não nos deu esse instrumento. Para o pregador do Evangelho não tem. O pregador do Evangelho só tem uma coisa: a semente. Amém? Mais nada. E hoje eu entendo. Às vezes nós queremos ter mais gente na igreja, aí tu tem aquelas pessoas que têm um coração, né? Um coração maravilhoso, um coração fofo, um coração assim, nem precisa de adubar, nem nada disso, e o solo é bom. Amém? Tem gente que o solo é bom, meus irmãos. Tem gente que o solo é maravilhoso. Para essas pessoas é só semear, orar por elas, pedir para o Espírito Santo derramar a água dele e aquela pessoa vai ser regenerada. É para essas pessoas que nós temos que focar. Amém? Porque tem gente que não é de Deus. Ela não, e a gente quer, às vezes para querer ter mais gente na igreja, o que a gente faz? A gente trabalha com um solo bom, mas a gente tenta fazer alguma coisinha extra para aquele solo cheio de pedregulho, né? Cheio de rocha, cheio de granito, para produzir algum fruto. Não, isso é antibíblico, isso é um erro nosso. Amém? A gente tem que procurar gente que tem um coração bom e faz o quê? Semeia para aquelas pessoas e o Espírito Santo vai fazer o resto. E aquela pessoa ali será, quando a semente penetra na nossa alma, tudo é transformado de dentro para fora e nós passamos aos poucos a reconquistar a imagem de Deus. Então deixamos de ser um ser espiritualmente morto, em trevas, vazio e deprimido, para ser um ser diferente. Amém? Com frutos. O fruto do Espírito, o amor, o que mais? A paz, o que mais? A alegria, mansidão, não é isso? O que mais? Paciência, fidelidade. O que é fidelidade? Honestidade. Eu sou fiel a Deus, sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu patrão, eu sou fiel à minha empresa, sou fiel, sei lá, onde eu for, eu sou fiel, eu sou homem de uma palavra só. Amém? O que vai acontecer? Olha só, eu, um pecador, nascido aqui no Rio de Janeiro. Olha o que vai acontecer. Pecador, nascido no Rio de Janeiro, aí do carnaval, não nasci em berço evangélico, tal, da vida. Me converti jovem, mas da vida, do mundo, tal. Aí semeiam o evangelho em mim e eu sou transformado e passo a ter alegria. Amém? Nos mesmos ônibus que eu ia para Campo Grande deprimido, agora eu vou no mesmo ônibus cantando. Amém? Mas a cruz não conseguiu vencer o quê? O autor da minha vida. Eu ia cantando aqui 830, 850, né? Na escola, o meu comportamento era diferente.
As pessoas percebiam. Amém? As pessoas percebiam. Todo mundo percebia que alguma coisa estava acontecendo dentro de mim. E quando a pessoa vem para mim e fala assim: por que você tem tanta paz? Por que quando você conversa com a gente, você transmite paz para nós? Eu digo para a pessoa: eu não tinha paz, mas quando Jesus entrou na minha vida, eu passei a ter paz. Amém? Eu tinha 2, 3 namoradas ao mesmo tempo, mas quando eu me converti, eu passei a ser fiel. Eu sou fiel à minha esposa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Isso é o Vladimir? Pelo amor de Deus, eu sou filho de Adão e Eva. Caim é meu irmão. Amém? Meu primo. A gente jogou bola junto aqui no Aliados. Eu era lateral direito, eu era lateral esquerdo. Caim não passa a bola para ninguém, aquele miserável. Amém? Então, quem está entendendo, diga amém. Amém. Esse exemplo do lateral aí, que até se assustar. O Caim era lateral esquerdo, coitado. Então, só ganhava cartão vermelho. Todo jogo ganhava cartão vermelho. Queria quebrar, quebrava todo mundo, e todo cartão vermelho, ficava suspenso. Eu sou Dani. Aí eu digo para as pessoas: foi Jesus que mudou o meu viver. Amém? Aí a pessoa: mas como que é isso? Se aquela pessoa ali também tem um bom solo, eu vou falar para ela: você está triste e vazio e está a sua vida nessa situação. Amém? Eu não ia falar situação, não. Eu ia falar catástrofe. Amém? Mas a senhora mudou o que eu ia falar. A sua vida está nessa situação. Amém? Nessa mesmice. Minha mãe levou até um susto agora. Amém? Minha mãe deu até uma tremida ali na mão dela. Nessa mesmice. A sua vida está nessa mesmice. Porque o mal entrou na humanidade, filho. Na humanidade. E só o Evangelho tem poder para fazer o quê? Para nos libertar. Quem estiver entendendo, diga amém. Amém. Filho, dá uma olhadinha ali que aconteceu alguma coisa ali. Só ver ali. Só o Evangelho, só Jesus conhecereis o que? A verdade. E a verdade o que? Vos libertará. Conhecereis Jesus, Jesus te libertará. Meu irmão e minha irmã, eu pergunto a vocês: vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. E aí, o que vai acontecer? Aquela semente gera uma nova criatura que por sua vez produz fruto, o fruto do Espírito. Agora eu pergunto a vocês: hoje eu produzo fruto, né? Porque Jesus teve misericórdia de mim, a misericórdia de Deus me alcançou. Dentro do fruto tem o que? Semente. Aí eu faço o que? Semeio. Amém? E ali vai. De modo que, eu até escrevi isso ontem, como é que os cristãos evangelizavam. Tentei fazer uma live ontem, mas a conexão estava ruim. Como é que o cristão evangelizava? O cristão evangelizava assim: você é um pecador, nós somos pecadores, o pecado entrou, amém? Venha para a igreja, para você ouvir o Evangelho. Quando você ouvir o Evangelho, Jesus entra em você. É assim que funciona, amém? É ouvindo o Evangelho que a nossa alma, ela é curada. Jesus entra na nossa vida pelos nossos ouvidos. É pelo ouvir, meu irmão. Repita comigo: é pelo ouvir que nós somos salvos. Quem está entendendo? Amém? Amém. É pelo ouvir. É assim que eles convidavam. Olha como é que eles convidavam, hein? Ah, você quer saber por que eu tenho paz? Você quer saber por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu sou uma pessoa forte? Você quer saber? É porque eu era fraco,
eu fui na igreja, eles pregaram o Evangelho para mim e eu fui liberto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Amém. De todo aquele que absorve essa semente de bom coração. Você crê? Eu creio. Então vamos. Aí eles eram batizados nas águas. Quando a pessoa creu, quando ela creu, ela, naquele momento ali, o nome dela foi escrito no livro da vida. Amém? Naquele momento ela foi salva. Quem está entendendo, meus irmãos? Está entendendo? Então, aí, o que aconteceu? Então, aí ele ia juntando, eles iam pregando o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Prega o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Prega o Evangelho. Creu, batizou, foi salvo. Ia juntando, gente, assim. Amém? Mas isso é porque eles tinham o quê? O fruto do Espírito, o fogo do Espírito Santo. Eles tinham amor, paz, alegria, força, eles tinham luz. Quando a igreja se apagou, e os historiadores acreditam que foi no século IV, quando a igreja se apagou, o que aconteceu? Eles já não tinham mais o fruto. Aí começaram a atrair pessoas com templos bonitos, com o que mais? Com um montão de coisa. Ele foi aumentando música, mas Jesus nunca falou para atrair ninguém por música. A música é quando a pessoa ouviu a pregação do Evangelho, creu, foi batizada, foi salva, ela está feliz, ela louva a Deus pela salvação dela. Amém? É a última coisa. Primeiro entra em campo, começa o jogo, faz o gol, aí que a gente comemora, não é isso? Então é isso. Ninguém entra no estádio e já vai comemorando. A última coisa que se faz é cantar. A última coisa que Jesus fez na vida dele foi cantar na última ceia. Ele cantou ali, não cantou mais, só cantou naquele momento. A última coisa que se faz é cantar. Amém? Mas a primeira coisa que se faz é pregar o Evangelho. Mas já que apagou, já não temos mais fruto, não temos mais luz, não temos mais alegria, não temos mais paz, vamos atrair pessoas. Com o quê? Com enfeite de igreja. E as pessoas gostam desse tipo de coisa. Amém? Vamos atrair pessoas com palestras hoje em dia. Venha para a minha igreja, você vai ficar rico. Venha para a minha igreja, você que está encalhado vai casar. Você que está com problema no casamento, o casamento será restaurado. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo, meus irmãos? Sim ou não? Então, aí começa a atrair com um montão de coisas. Mas a gente só tem que atrair com a palavra, com o Evangelho. Por quê? Porque quem é de Deus ouve o quê? A palavra de Deus. Veja como eu estou aprendendo muitas coisas. Aqui nessa igreja, uma vez eu fui com a minha esposa e com meu filho, lá no fim dessa estrada, compramos 2 coqueirinhos e colocamos aqui, para enfeitar a igreja. Cada coqueirinho daquele foi acho que R$20 ou R$25, um negócio assim. E, quer dizer, R$40, R$50. Meu Deus, que arrependimento. Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Primeiro, um coqueirinho morreu. O outro não morreu. Nunca deu um coquinho sequer. Eu amaldiçoei o coqueiro. Como Jesus amaldiçoou a figueira. Amém? Eu amaldiçoei. E aí um está vivo ainda. A gente conseguiu ressuscitar ele lá, botar uma aguinha nele e tal. Mas eu não quero mais trazer. Se eu pudesse voltar no tempo, outro dia um garotinho veio aqui vendendo doces para ajudar a mãe dele. Aí eu peguei uns doces só para ajudar ele. Deu quanto, rapaz? R$4. Eu dei R$10 para ele e falei, dá para tua mãe lá. Poxa, não era muito melhor eu pegar aqueles R$50 e dar para aquele garoto? Ou se dá dinheiro na mão dele, ele pode comprar drogas, mas eu posso comprar uma cesta básica, comprar algumas coisas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu podia falar para ele, rapaz, volta aqui semana que vem, eu vou fazer umas comprinhas, eu vou te dar, você leva para sua mãe, tá? Não é isso? Eu não tenho tempo agora de ir lá comprar, mas eu vou comprar durante a semana e te dou domingo que vem. Não era muito melhor? Não é esse o Evangelho? Mas hoje se prefere botar ali um negócio que custa ali 100, 200, 300 reais, enquanto a gente passando fome ali. Vocês vejam, né, como nós vamos aprendendo, né, dia após dia. Eu nunca mais compro nada disso. Vamos ajudar as pessoas que precisam. É isso que Jesus mandou te fazer. Amém? O amor, não é isso? O amor, fazer o bem ao próximo. Pô, isso é amor?
Eu saber que tem uma pessoa ali passando fome, no inverno, está ali com frio. 50 reais, eu creio que dá para comprar uma coberta, né? Eu estou meio fora de preço aqui, mas deve dar para comprar uma cobertinha, sim ou não? E pega, dá para aquela pessoa ali. Esse é o amor. Será que Deus quer? O que Deus prefere? Uma florzinha aqui ou uma coberta para aquele morador de rua ali? Quem concorda comigo, diga amém. De modo, meus irmãos, que quando a igreja se apagou, aí hoje se convida assim: vem para a minha igreja, Jesus vai te dar bênção, Jesus vai te dar prosperidade, Jesus vai te dar casamento, Jesus vai te dar casa, carro novo, Jesus vai te dar a solução dos seus problemas. Vem para a minha igreja, você vai receber a água abençoada. Vem para a minha igreja, você vai receber isso e aquilo. Essa é a maneira errada de evangelizar. A maneira certa de evangelizar é essa: nós somos pecadores, nós vamos para o inferno, estamos vivendo os últimos dias. Amém? Essa é a maneira. Repita comigo: somos pecadores, estamos indo para o inferno, estamos vivendo os últimos dias. Mas Jesus morreu em nosso lugar para nos salvar. Amém? E se a pessoa, ela vai para um lugar, preste atenção, meus irmãos, antes de concluir aqui. Se a pessoa vai para um lugar em que todo domingo ela vai ouvindo o Evangelho, na verdade, essa é a graça de Deus. O único esforço que você tem é sair de casa, amém? Sair de casa, passar pela porta estreita, não é isso? Passar pela porta estreita, sentar aí e fazer o que mais? Ouvir. Nós temos 5 sentidos. Deus escolheu um para ser o nosso canal para receber. A enfermeira coloca a injeção na nossa veia, o soro, né? Ali. Mas Deus escolheu o quê? Nosso ouvido. Eu ouvi. A fé vem pelo quê? Ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Maria assentava-se aos pés de Jesus, fazer o quê? A ouvir-lhe o quê? O ensinamento. E Jesus disse para Marta: Marta, você está muito preocupada, tua irmã escolheu o mais importante. Em inglês the best part. A tua irmã escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. Ela escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Sentar-se aos pés de Jesus e ouvir-lhe o quê? Os ensinamentos. Quem estiver entendendo, diga amém. Amém. Olha só, agora tudo se encaixa. Agora eu leio mais uma vez a mesma coisa. Quem é de Deus, ouve. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Quem é de Deus dá ouvidos. Amém? E agora eu pergunto a vocês: dos 5 sentidos que nós temos, por que Deus escolheu a audição? Por que Deus escolheu a audição? Por que é pelo ouvir e não pelo ver, ou pelo como é que fala? Olfato, ou pelo paladar, ou pelo tato, ou pela visão? Por que aliás, a fé é a certeza daquilo que não se vê, amém? Não é pela visão, né? Por que Deus escolheu o ouvido? Por que é por ouvir? Quem sabe? Quem sabe? Mas por que é pelo ouvir, não pelo ver, que pode também ver? Eu leio e analiso também. Eu vou dar a resposta para vocês. Amém? Eu vou falar para vocês por que Deus escolheu o quê? Ouvir. É bom até vocês anotarem, hein? Anota aí, porque isso é forte que eu vou falar para vocês.
Eu não tenho a mínima ideia, amém? Não faço a mínima ideia, não tenho noção, mas assim que eu chegar no céu, eu pergunto para o Pai e eu conto para vocês depois, amém? Que eu não sei, a Bíblia não fala por quê, mas é pelo ouvir, amém? É ouvir, a fé vem pelo ouvir, a salvação vem pelo ouvir. Isaías 55 diz assim, Isaías 55, fala assim, olha, a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que tendes dinheiro, vinde, comprai e bebei. Sim, vinde, comprai e bebei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, que não é palavra? Por que e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Porque o ser humano pega o dinheiro, viaja, faz um montão de coisa, vai para o shopping, faz uma montão de coisa, mas aquilo não satisfaz. Vamos fazer tirar férias, tudo bem, mas depois volta toda a tristeza de novo. Eu me lembro quando eu ia nos bailes aqui no Aliados, domingo à noite, saí de lá meia-noite, era tão legal quando estava lá, mas quando a gente está indo andando para casa, não tinha mais o ônibus, a gente tinha que ir andando pela estrada do Mendanha até chegar em casa, que vazio, não é verdade? É uma coisa terrível, porque não satisfaz. Aí fala aqui, olha só, ouvi-me atentamente, olha, comei o que é bom, e o que é bom? Jesus, amém? Se alimentai dele. Ouvi-me atentamente e vos deleitareis com finos manjares. É o que vai satisfazer, trazer paz para a alma. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Olha só, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. A morte não entrou na alma? Sim ou não? Mas se a gente ouvir, o que vai acontecer? Nossa alma, o que? Viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias a Davi. A aliança que foi feita no Calvário. Amém? Aquela aliança de saber que eu posso ter 1 trilhão de pecados por segundo, mas o sangue de Jesus me lava, amém? Me purifica. Glória a Deus. O sangue de Jesus nos lava. É que nós vivemos em tempos de grandes trevas, mas você não imagina como esta pregação faz bem para a tua alma. Você não tem noção. Aliás, nem eu tenho. A gente tem uma noção assim, mas só quando estiver no céu. Não existe terapia para a alma, a não ser ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. Amém? Não existe. E antes de nós orarmos, Moisés disse, e foi repetido isso, Moisés falou isso em Deuteronômio, foi repetido no livro de Atos, capítulo 3. Ele falou assim: irmãos, Deus vai levantar um outro profeta semelhante a eu. Moisés falou isso. Falou isso em Deuteronômio, e Pedro repetiu essa passagem de Atos, capítulo 3. Deus levantou, Deus vai levantar um outro profeta. Deixa eu ver aqui. E todo aquele que ouvir aquele profeta, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Disse, Atos 3, 22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim,
a Ele ouvireis. Amém? A Ele o quê? Ouvireis. Em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. Amém? Veja, nós reunimos pessoas e nós pregamos a palavra de Deus. Quem não ouve é o quê? É o quê? Exterminado. E o pior não é ser exterminado aqui não. O pior é ser exterminado, né? O exterminador, a exterminação do futuro, né? Esse é o do dia do juízo. Essa vai ser o pior de todos. Todo que não ouvia este profeta. Por quê? Porque as palavras de Jesus são espírito e são o quê? Vida. Restauram a nossa alma. Aí ele falou aqui: e todos os profetas, a começar por Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos da aliança dos profetas, que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência será abençoado todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Em outras palavras, nós temos a perversidade, mas quando nós ouvimos a semente, ela arranca a semente não arranca a pedra, a rocha, mas ele arranca toda a perversidade. Se você pega um homem horrível, um cara está preso lá, vai condenado a 500 anos de prisão, porque matou, esquartejou, o cara é o próprio diabo. Mas se alguém chegar e pregar o evangelho, e aquele homem no fundo, apesar de ser mau, mas no fundo o solo dele é bom, aquele homem pode se tornar um anjo. Amém? Pode se tornar uma outra pessoa incapaz de fazer, não quer matar uma abelhinha, não, porque a abelhinha produz o mel, né, e tal. A pessoa pode se tornar uma nova criatura através do poder do evangelho. Quem estiver entendendo, diga amém. Amém. Pois aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Louvado seja o nosso Deus. Bem forte para Jesus. Amém.